Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de Língua Portuguesa para concursos vestibulares e Enem. Aula de hoje, ainda no módulo Fonética e Fonologia. Vamos estudar o interessante caso dos dígrafos. O que são dígrafos, pessoal? Dígrafo, o conceito está aí na nossa telinha. É a situação em que são usadas duas letras para representar um único fonema. Os dígrafos também são chamados de digramas. Os dígrafos acontecem porque, conforme nós vimos nas aulas passadas, existem sons em português para os quais não existe nenhuma letra específica para representá-los. Por exemplo, o fonema lhe da palavra ilha tem de ser representado por uma combinação de letras, já que não existe uma letra que represente esse som lhe. Então, essa combinação de letras, no caso o L com o H, vai formar um dígrafo. Então, nós temos aí o exemplo da palavra manhã, em que esse NH aqui está representando um único fonema nhe. O CH de chuva, representando um fonema che, né? O SS de passo, representando um único fonema C. Queijo, representando aqui, né, esse fonema Q, certo? O AM aqui representando um fonema vocálico nasal, certo? O lamber, idem, né, representando o mesmo fonema an nasal, né? O bomba, o MO aqui, ó, o OM, perdão, representando o som ON. Reparem que todos esses, na transcrição fonética, eu tenho apenas um símbolo. E na ortográfica, eu tenho duas letras. Sempre que isso acontecer, eu vou estar diante de um dígrafo. Existem basicamente dois tipos de dígrafo. Os mais comuns são os consonantais, aqueles que representam sons consonantais. Mas existem também os dígrafos vocálicos, que são aqueles que representam sons vocálicos. Esse dígrafo vocálico, ele é menos frequente em exames e concursos. Normalmente o pessoal está mais ligado nos dígrafos consonantais, mas já fica aqui a nossa dica para você se ligar, porque existem esses dois tipos de dígrafos e os dois podem ser cobrados nas questões. Essa tabelinha aí nos dá os principais dígrafos consonantais. São aqueles, então, conforme eu disse, que representam fonemas consonantais. Temos o lhe, representando, né, o LH representando o fonema lhe, como em telhado, o NH representando o fonema nhe, como em marinheiro, o CH representando o fonema che, como em chave, o RR representando o fonema r, como em carro, o SS, representando o fonema C, como em passo. O QU, representando o fonema Q, como em queijo e quiabo. O GU, representando o fonema G, como em guerra e guia. O SC, representando o fonema C, como em crescer. O S cedilha, também representando o fonema C, como em desço. E o XC, representando também o fonema C, como em exceção. Esses aqui, então, gente, são os dígrafos. Essa coluninha aqui me dá os dígrafos. Aqui está os sons que eles representam. Repare que é sempre um único som representado por mais de uma letra, certo? E aqui eu tenho os exemplos. Agora eu tenho aqui os dígrafos vocálicos. Repare que nos dígrafos vocálicos, os sons que eles representam são sempre as vogais nasais, ok? Para representar o fonema nasal an, eu tenho esses dígrafos aqui e eu tenho os exemplos como tampa e canto, né? Para esses dígrafos aqui, representando o fonema nasal an, como em templo e lenda, o IM e o IN representando o fonema nasal I, como em limpo e lindo. O fonema nasal ON, representado por ON com M e ON com N, tombo e tonto. E o representado aqui pelo UM e o N, como em chumbo e em corcunda. Reparem que será dígrafo vocálico, toda combinação de AM é AN, EM é N, IM, IN, OM, ON, UM, que vai ser seguida de uma consoante. Repare que depois do AM aqui vem uma consoante, depois do AN aqui vem outra consoante, e isso faz com que essa letra M ou essa letra N aqui
apenas indique que a vogal anterior é nasal, ok? Se fosse aqui uma palavra, por exemplo, como cana, ou seja, depois do N aqui aparecendo uma vogal, esse N não vai formar um dígrafo vocálico, ok? Porque ele vai ter uma pronúncia independente, ele vai ficar numa sílaba independente. E aqui não, aqui se eu separo as sílabas, ele vai ficar junto do A, porque ele está indicando que esse A tem um som nasal. Quais são as dicas aí em relação aos dígrafos? A primeira e mais importante delas é que os dígrafos alteram a contagem de letras e fonemas, ou seja, sempre que você tiver uma palavra que contém dígrafo, você vai ter mais letras que fonemas, ok? Repare então que na palavra lixo, você tem 4 letras e 4 fonemas, porque não há dígrafo. Mas em bicho, em que o mesmo fonema está representado por um dígrafo, você vai passar a ter 4 fonemas mais 5 letras, certo? Então, nas questões que envolvem contagem de letras e fonemas, uma boa dica é prestar atenção na ocorrência de dígrafos, que podem ser, repito, vocálicos e consonantais. As sequências de letras QU e GU só podem ser consideradas dígrafos se representarem um único som. Se a letra U representar a semivogal U e for pronunciada, o dígrafo não ocorrerá. Veja um exemplo nas palavras quente, queijo, quilo, guerra e guiso. O U não é pronunciado. Veja, quente, queijo. É diferente de palavras como quadrilha, quatro, frequente e equino, ok? Em que o U é pronunciado. Quando ele é pronunciado, portanto, não tem a ocorrência de dígrafos, ok? E quando ele não é pronunciado, como nas palavras aqui acima, eu vou ter o dígrafo. Então, olho vivo aí para não confundir a contagem de fonemas e letras nesses casos. E fiquem atentos para a nossa aula sobre ortoepia e prosódia, que vocês vão ver lá quais palavras o U é pronunciado e quais ele não é pronunciado. Terceira dica, não confundir dígrafos com encontros consonantais. Nos dígrafos, apenas um som está sendo representado, ok? Portanto, na pronúncia, só um som aparece. Já nos encontros consonantais, há sempre 2 sons sendo representados. Logo, 2 sons aparecerão na pronúncia. Então, em Brasil, você está pronunciando o fonema B e o fonema R. E aí não tem dígrafo. Eu tenho um encontro consonantal, certo? O encontro consonantal vai ser objeto de uma aula próxima aqui no nosso mesmo curso e essa distinção vai ficar mais clara para vocês. E assim a gente encerra aí o assunto dígrafos, pessoal. Um assunto facinho, né? Faz a gente lembrar lá dos tempos de escola, de jardim, mas é um ponto que costuma, às vezes, trazer dor de cabeça para o candidato menos atento. Então, a nossa sugestão é, façam os exercícios, ok? Dispostos aqui na plataforma, tire as dúvidas aqui com a nossa equipe de apoio e a gente espera que esse assunto deixe de ser um mistério para vocês, ok? Vou esperar vocês, então, na nossa próxima aula sobre encontros consonantais, ok? Um abração e obrigado.